Saúdo a todos na paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário ao qual você estará vendo, assistindo este estudo. Começaremos a primeira lição deste trimestre, a Santíssima Trindade. Um pouco atrasado, mas ainda essa semana estaremos postando as 3 lições. Hoje é a primeira, Mistério da Santíssima Trindade. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o incentivo de todos os irmãos com quem tenho conversado, que têm dito que este vídeo tem sido edificante. Alguns deles são a irmã Vera e o seu marido Marcos, o irmão Salvador, o meu colega de trabalho, o Luiz Benfica, e a sua esposa, que são de outra denominação, e tem visto todos os vídeos que temos postados. Então, só tenho a agradecer a vocês. E antes de mais nada, então vamos fazer uma breve oração para começarmos o nosso estudo de hoje. Feche os teus olhos e ore juntamente comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti, Senhor, entregamos estes momentos de estudo, que o Senhor possa estar presente em cada detalhe, em cada minuto, em cada segundo, e que aqueles que assistirem este vídeo possam ser edificados pelo poder que há na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão. Então vamos dar início à lição de número 1 deste primeiro trimestre de 2026, que abordará a Santíssima Trindade. Então, o primeiro é o mistério da Santíssima Trindade. O texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 3, versículo 17. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O versículo aqui relata o batismo de Jesus Cristo nas águas. E a verdade prática desta lição, diz o seguinte: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Os 3 em um. Nosso Deus é maravilhoso. Então, a leitura bíblica em classe é toda essa perícope do batismo nas águas de Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o batismo de Jesus, como a gente mesmo já falou, retrata um dos momentos especiais da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. As 3 pessoas da Trindade se manifestam. O Filho batizado, o Espírito Santo desce, o Pai fala dos céus. É notório a participação dos 3 neste evento. Então, dá para ver claramente que se trata de 3 pessoas. Apesar de ser difícil de entender, no decorrer das lições nós vamos compreender um pouco mais essa complexa, mas maravilhosa Trindade.
A introdução diz assim: o batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Então, é disso que vai tratar a lição, né? Esses três aspectos. Então, que nós possamos colocar a nossa mente agora mais ainda na palavra e no estudo, para que possamos entender um pouco mais do que a revista está nos falando e a palavra de Deus nos revela. O primeiro tópico e o primeiro subtópico, né? Vamos estar lendo o primeiro tópico e o primeiro subtópico: a revelação trinitária no batismo de Jesus, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Contudo, ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica, que culminaria na cruz. Então, o batismo do Filho, que a obediência de Cristo, né, ele mesmo fala para João que tinha que cumprir toda a justiça, cumprir toda a lei. Em Romanos 10, versículo 4, fala: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O fim da lei não está dizendo que a lei foi destruída com a vinda de Cristo, porque o próprio Cristo fala nos evangelhos que ele não veio abolir, mas cumprir. Então, quando Paulo fala aqui porque o fim da lei é Cristo, ele está dizendo em miúdos que a finalidade da lei é Cristo, é apontar Cristo, é mostrar que apenas Cristo cumpriu a lei para a justificação de todo que crê. Então era necessário que ele cumprisse, toda a lei. Então é nisso que ele está dizendo que deveria cumprir toda a justiça, cumprir toda a lei. Não foi para expressar arrependimento, como a gente leu, né? Visto que não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Aponta para a sua missão como servo sofredor, em Isaías 53:11, que diz: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Então, Jesus é o servo sofredor de Isaías 53. Isso nos ensina obediência e comunhão com a Trindade. Então, o próprio Cristo, além de nos salvar, ele também nos ensina isso: a obediência a um Deus trinitário, obediência ao Deus Pai, obediência de nossa parte ao Deus Filho e também ao Deus Espírito Santo. Então, o batismo de Jesus tem tudo isso e muito mais, que não vai caber esses tópicos e subtópicos. Na verdade, irmãos, o ensino, quando nós nos propomos a trazer um ensino, nós não conseguimos trazer todo o que está na perícope, aquilo que está contido no texto original, tudo aquilo que Deus queria dizer e quer dizer. Então, o ensino, o professor em si, ele tenta aguçar o aluno a buscar mais. Ou seja, tudo isso que a gente está fazendo aqui, estudando, buscando, tem muito mais coisa. Só que o tempo hábil é pouco.
Então, para fazermos algo mais profundo do que isso, teríamos que pegar apenas um desses tópicos e subtópicos e nos aprofundarmos mais. Mas talvez um dia, se der tempo e condições, e se vocês assim quiserem, nós podemos nos aprofundar em alguns assuntos, pois vocês têm a opção de ir nos comentários e falar, deixar escrito alguma coisa, pedir algum estudo, tirar dúvidas também, já que como nós não estamos agora fisicamente, né, no mesmo local, no mesmo instante, mas tem essa opção. Então vocês podem deixar as suas dúvidas, perguntas nos comentários do vídeo, que assim que possível nós iremos estar olhando, e se estiver dentro das nossas condições, estaremos respondendo e talvez fazendo até um outro estudo à parte daquilo que é da revista. Amém? Vamos para o segundo subtópico. O segundo subtópico é a descida do Espírito, a unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente ungido de Deus. Essa unção, porém, não deve ser confundida com uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante, antes mesmo do batismo. Ele já era o Filho de Deus. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério terreno e capacitando para cumprir a missão redentora, conforme as profecias messiânicas. Então, esse subtópico, ele é uma confirmação pública, né, do Christos, do grego, o Mexia, do hebraico, que é ungido, né? A palavra traduzida seria ungido. Nós falamos Cristo, mas toda vez que a gente fala Jesus Cristo, nós estamos falando de Jesus o Messias, Jesus ungido. Essas três palavras são a mesma coisa. Cristo, Messias, ungido. O ungido é o escolhido de Deus para tirar o pecado do mundo. Então, isso está lá em Isaías 11, 2, né? E Isaías 42, 1, que é algo que Lucas fala no capítulo 4, 18, quando o próprio Cristo pega o rolo, né, e na sinagoga diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E isso é uma profecia messiânica. E quando Jesus pega ali, isso aqui é posterior, né? Hoje se cumpriu essa palavra. Então isso também é profundo. Daria mais um estudo só nisso aqui. Deus ungiu Jesus nesta passagem que nós lemos na introdução. Atos capítulo 10, versículo 38, diz como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então, a capacitação que vem do alto, que está em Lucas 24 e 49. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Interessante que isso lá em Atos vai dar uma continuidade, né? Porque, na verdade, Atos também foi escrito por Lucas. Então, quando nós pegamos o Evangelho de Lucas e lemos ele todo e pegamos na sequência Atos, nós notamos nitidamente, né, que é uma continuação do Evangelho escrito por Lucas. Então, não basta iniciar bem a corrida, é necessário o fôlego do Espírito para alcançar a linha de chegada. Paulo fala algo nesse sentido em 1 Coríntios 9, 24, que devemos correr a carreira que nos foi proposta, mas que temos que correr até alcançar o prêmio. E ele compara isso com uma corrida na época ali, das Olimpíadas, que já existiam, que todo corredor ele participa da corrida, mas apenas um chega em primeiro lugar e recebe o prêmio. Mas quando ele faz essa alusão a nós todos estamos correndo, nós todos somos vencedores em Cristo Jesus, porque se nós corremos até o final, então nós alcançaremos esse prêmio. Todos nós seremos vitoriosos.
em Cristo Jesus, correndo a nossa carreira, que começou com a descida do Espírito Santo em nossas vidas. E já começa com o Espírito descendo em nós e nos trazendo arrependimento, para que venhamos a nos converter. E como pentecostais, ainda tem o batismo no Espírito Santo, algumas coisas mais, mas o pontapé inicial, o fôlego, que é o espírito, né, o pneuma no grego, ou rua no hebraico, que é fôlego. Deus soprou nas narinas do boneco, do homem que ele fez do pó da terra ali, ele sopra esse fôlego, seu espírito, e ele se torna alma vivente. Então, quando nós nos convertemos, nos batizamos nas águas e mostramos publicamente, assim como Jesus, então o Espírito Santo vem também, e ali ele já nos mostra onde nós devemos mudar, o que está errado em nossas vidas. Ele entra, arruma a casa. Então, são tudo passagens que vocês conhecem, espero. E no subtópico 3, a voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: "Este é o meu Filho amado, e quem me comprazo." Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete a mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Então, nesse subtópico 3, essa voz do Pai é uma aprovação celestial, aprovação divina e pública. O interessante é que nessa época, no mundo romano, o filho só era considerado filho quando o pai vinha a público e, de certa forma, o assumia como filho. E, claro que Jesus sempre foi o Filho de Deus, mas para que o ser humano entenda, e na época aqui o próprio Império Romano compreendesse que Deus Pai estava dizendo que Jesus era o filho dele, e isso em público. Então tudo isso tem a ver com a cultura da época e tem a ver com nós também, porque nós somos filhos de Deus, mas não como Cristo, que foi gerado em Deus. Nós somos filhos adotivos através do sacrifício de Cristo. Então, se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não seríamos filhos de Deus. Nós continuaríamos sendo criaturas feitas por Deus, né? Mas não filhos. Quando nós recebemos a Cristo, diz João, né, que todo aquele que o recebeu lhe deu o poder de se tornar filho de Deus. Então, quando nós recebemos Cristo, e o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, nos convence da nossa natureza pecaminosa e nos convence que necessitamos de salvação que vem do alto, uma salvação que vem de Deus através do seu Filho Jesus, então nós nos tornamos filho. Então, essa união hipostática, né, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, não traz apenas a mensagem de Deus, pois Jesus, ele é a mensagem de Deus. O próprio Jesus, em João 1,14, que nós mencionamos aqui, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra de Deus nos mostra isso, que ele veio do Pai para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu papel, e ele é a própria mensagem. O tópico 2, o tópico 1 acabamos. Então o tópico 2 vai falar sobre a distinção e a unidade das pessoas divinas. E o subtópico 1
diz assim: a unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, mas subsiste em três pessoas distintas. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária e, em sua essência, o Pai planeja e elege, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito aplica os benefícios da salvação. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é ao mesmo tempo uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa unidade e distinção pessoal, né, ousia no grego, substância ou ser, em substância Deus é um em essência. É o Shema Israel, lá em Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele é único. Mas essa unidade, ela é plural ao mesmo tempo. Como nós vemos lá em Gênesis, no princípio, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, mas o princípio, quando Deus fala ali no Bereshit bara Elohim, o Elohim ele não é uma palavra no singular, ele é uma palavra no plural, então é Deus no plural. Então, tem um vídeo no canal aqui falando sobre os nomes de Deus ali, Deus. Então esse nome Deus é meio complexo, nós queremos entender o texto tão antigo e com palavras mais profundas do que a nossa no português, porque a palavra Deus não consegue abranger tudo o que está escrito em Gênesis 1 ali, quando Deus fala através de Moisés, né, no princípio criou Deus. Para nós é Deus, mas a palavra é Deus, mas essa palavra tem uma construção. E no original, no Bereshit bara Elohim, o Elohim é diferente da palavra Deus que nós temos hoje. Porque a palavra Deus hoje ela serve tanto para o nosso Deus criador, como serve também para um Deus de qualquer outra crença. Um Deus com D minúsculo no português, né? Mas a palavra Elohim, ela traz outro significado, ela é muito mais antiga do que o próprio Israel. Ela já existia nos povos semíticos, mostrando uma pluralidade. Então, esta ousia essência, que é o próprio Deus, né, ela é eterna, é infinita, é imutável, é santa, amorosa, justa e onisciente. Não há três essências ou três deuses, mas é uma compartilhada por três pessoas. Essa essência, ela é compartilhada nas três pessoas. Ela subsiste, a hipostasis, ele subsiste em três, mas é um. Então, no decorrer da história, houve alguns concílios, porque surgiram algumas heresias no meio da igreja, e foi necessário, assim, então, alguns sábios da época, digamos assim, né, se debruçarem sobre as escrituras, estudarem mais. Então surgiu o Concílio de Nicéia, que colocou Jesus no mesmo patamar de Deus, não que ele tenha colocado, chegaram no consenso que é isso que a palavra diz: Jesus é Deus, do mesmo modo que Deus Pai. E no Concílio de Constantinopla, né, que foi ratificada como coiguais, coetéreos da mesma natureza divina, e assim por diante. Entrou também posteriormente falando sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo também é Deus, porque nas primeiras ficou meio para trás, porque as heresias estavam falando mais sobre Jesus, e isso também vai dar muito conteúdo, mas teve algumas lições atrás que nós falamos sobre isso, sobre esses concílios, sobre esses acontecimentos históricos. Então, se eu conseguir no momento oportuno, até posso trazer de novo, já que não tem no canal, mas são revistas mais antigas de 2025.
mas é que é muito conteúdo também, né? Então, esse ano eu tenho proposto no meu coração de trazer todas as lições de todos os domingos. Então, por isso que eu estou tentando colocar já hoje a primeira lição que eu já dei em classe na igreja, e a segunda já passou também, e tem a terceira já para o próximo domingo. Então, estou tentando correr aqui para poder gravar e colocar no canal, para que nós não ficarmos defasados. Então, o segundo subtópico fala sobre a pluralidade na unidade do Antigo Testamento. No Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, como eu já tinha falado, é o plural de Elohá, e é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra, lá em Gênesis 1. No texto, o sujeito Deus está no plural, enquanto o verbo criou, o bara, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal e uma única essência divina. Essa estrutura gramatical em comum reaparece em outros textos bíblicos. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Então esse subtópico, né, como já tinha falado sobre o Elohim, que é o plural, não singular, façamos a nossa imagem e semelhança, é outro texto, né? Gênesis 3:22, Isaías 6:8, Gênesis 11:7, como é comum de nós, desçamos e confundamos quem há de ir por nós. Então, claramente, nessas passagens, nós vemos no Velho Testamento um Deus que é plural, né? É único, mas ele é plural, está na sua essência. Assim como nós viemos da última lição do trimestre passado, em 2025, falando sobre o corpo, alma e espírito, né? Mesmo sabendo que há algumas igrejas que não creem exatamente assim, na tricotomia humana, mas na dicotomia, eles entendem que a alma e o espírito é a mesma coisa, mas quem viu as aulas passadas viu e entendeu que o corpo é isso aqui, né? E a alma é a sede dos nossos sentimentos, mas o espírito é o cerne do nosso ser, é a nossa razão. Então, é isso que Paulo também fala quando nós devemos ter um culto racional, com o nosso espírito, e não na emoção. Se ele é na emoção, ele é um espírito da alma, é um culto na alma, e não um culto do espírito. Então, quando o Espírito Santo se derrama, não há loucuras, não há incontrole, não há coisas que nos tiram fora da consciência. Pelo contrário, o espírito é a sede da razão, então ele nos dá algo racional, um culto racional. E o culto racional, ele não se dá primeiramente somente dentro das nossas igrejas. Pelo contrário, ele começa nas nossas vidas particulares, lá no ambiente de trabalho, onde quer que estivermos, porque o nosso culto racional que Paulo fala é nós morrermos, né, darmos o nosso corpo como sacrifício vivo no altar. Então, isso é o nosso culto racional. Nós nos doarmos para Deus, morrermos para nós mesmos e abrirmos mão da nossa dita... alguns dizem que tem, outros que não tem, que seria o direito de escolha, né, de termos um livre arbítrio. Então, quando nós abrimos mãos desse livre arbítrio, nós entendemos como funcionam as coisas, porque nós estamos morrendo, como já dizia um filósofo, se não me engano, Kant, que liberdade é fazer aquilo que eu não quero fazer. Porque se eu faço aquilo que eu quero fazer, então eu sou escravo dos meus desejos. Então não estou fazendo aquilo que
que seria o correto, digamos assim, né? Então, o livre-arbítrio real seria fazer aquilo que eu não quero fazer. Então, se eu fumo e eu quero parar de fumar, mas não paro, então não estou fazendo, entende? Então, a liberdade seria fazer aquilo que eu não quero fazer, ou seja, o meu corpo não quer fazer, mas eu sei que eu devo parar. E antes de me converter, eu era fumante. Eu sei como é difícil parar. Por quê? Porque eu era escravo do vício. Eu não conseguia largar. Então, quando Jesus entrou na minha vida, o Espírito Santo, então ele restaura, de certa forma, esse livre-arbítrio. Então, agora eu consigo fazer aquilo que eu não quero fazer, que o corpo gosta de algumas coisas que a gente sabe que faz mal. Então, nesse sentido, eu tenho livre-arbítrio. Mas isso é assunto para outra aula. Voltando aqui para o 13, então, né? A Trindade explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o substantivo singular nome indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Esse texto associa as três pessoas de modo equitativo. Ainda, as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui a participação das três pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Isso lá em Efésios. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete, obviamente, a estrutura trinitária da divindade. Então, essa Trindade ela é explicada no Novo Testamento, ou seja, a palavra de Deus ela é progressiva, ela começa de certa forma lá no Velho Testamento e vem vindo e vai apresentando coisas para que nós possamos compreender na sua totalidade quando chegamos no Novo. Então, ela é revelada progressivamente até atingir a completude no Novo Testamento. Então aqui eu posso abrir mais um parêntese para dizer o quanto é importante nós, como cristãos, lermos a Bíblia de capa a capa. E todos os anos eu tenho feito isso, e de forma regular e cada vez se torna mais fácil de ler e entender a palavra de Deus. Então, quando nós lermos o Velho Testamento, quando chegarmos no Novo, tudo aquilo que Paulo escreveu se torna mais fácil até de compreender. Eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia, no meu primeiro ano de conversão, eu li ela de capa a capa, comecei lá lendo o Velho Testamento. Quando cheguei nas cartas de Paulo, aquilo que Paulo falava e fala se tornou mais de fácil compreensão, porque parecia óbvio algumas coisas, né, que ele estava falando ali. E no decorrer dos anos, conforme a minha leitura foi se desenvolvendo, meu conhecimento vai sendo agregado, porque de uma vez só, lendo uma vez só, tu não consegue pegar tudo, né? Tu pega algumas coisas aqui e ali, na segunda tu pega outras coisas, na terceira tu pega mais, e assim por diante. Por isso que devemos ler sempre, sem parar, irmãos. Não podemos parar de ler a palavra de Deus. E dessa forma, de capa a capa, e em algum momento do dia, da semana, fazer um estudo separado. Então, hoje posso dizer que esse ano eu já comecei a minha leitura. Esse ano eu peguei diferente. Peguei para fazer ela meio que de forma não linear, mas mais no sentido de uma linha temporal mais clara. Como vou te explicar? Eu li algumas coisas de Gênesis, depois eu passei para Jó, já li todo Jó, e agora eu já voltei de novo para Gênesis a partir do chamado de Abraão. Então, esse mês ainda não tem 20 dias, eu já consegui ler todo o Jó, que são
né? Alguns 40, 42, o capítulo, se não me engano, e 22, 23 capítulos de Gênesis. Então, irmãos, é necessário que nós possamos entender que temos que ler a palavra. Então, é só um parênteses, mas só para enfatizar que essa progressividade da palavra de Deus, ela só vai ser compreendida quando nós lermos ela toda. Então é necessário lermos. Então o Novo Testamento, ele reflete a verdade de Deus triuno, ele reflete. Então em Mateus fala: ide, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, Trindade. 1 Pedro 1:2 fala, né, eleitos, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Trindade de novo. 3 pessoas distintas, com algumas nuances diferentes, né? Então, o próximo tópico é o tópico 3. A relevância da Trindade para a fé cristã. E o subtópico 1, desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. Como eu falei antes, né, o Concílio de Nicéia proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, né, em 381, completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, os estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade de Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim, aprendemos que o Pai eterno e não gerado é a fonte, o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo. Isso lá em Efésios. Então, após os concílios, houve discussão sobre o Espírito Santo. Após o primeiro concílio ali, né? Então, Agostinho, ele sintetizou algumas coisas. A doutrina trinitária, o Pai é Deus, mas também o Filho e também o Espírito. E essas discussões nos levam a estudar mais. Então, eu não sei você, mas cada vez que eu vejo algo nesse sentido, eu vejo a necessidade de estudar mais para entender mais, conhecer Agostinho. Não sei se eu tenho aqui, acho que está por aqui as cartas de Agostinho, né? Mas a Suma Teológica de Tomás de Aquino, esses são pais da igreja. A igreja, na época que não era católica e nem protestante, era uma coisa ainda muito pura no começo, né? Ainda não havia tantas divisões como hoje. E isso é a história da igreja, é um assunto para outra aula também. Então, a Suma Teológica defendeu: o Pai não é gerado, o Filho é gerado eternamente do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, em Efésios, Paulo fala: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Porque por ele quem? Jesus. Ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, a Trindade. Então, isso também fica notório no Novo Testamento, né? Então, o subtópico 2 fala sobre as implicações doutrinárias, né? A negação da Trindade resultou em heresias. O triteísmo, crença em 3 deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos. O unicismo, ou modalismo, ensina que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas, porém no batismo de Jesus está claro que as 3 pessoas são distintas e se manifestam simultaneamente. Então, essa heresia que tinha, na época, falava que o Filho era
era o próprio Deus atuando naquele momento. E o Pai também atuando naquele momento, o Espírito era a mesma pessoa atuando em momentos diferentes. Mas no batismo a gente vê os três simultaneamente agindo. Então são três pessoas, não uma pessoa que se revelou de forma diferente em tempos diferentes. É uma digamos assim, um Deus, né? São três pessoas, mas é um Deus só que se manifesta em três pessoas. Então, assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, né, Jesus, né, só por único Deus verdadeiro. Conheço a Ti, Deus Pai, né, como Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste, ou seja, Jesus é Deus. Isso está em João 17:3. E a vida eterna é essa, que conheço a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Então, é inseparável. A Trindade está nos Evangelhos. Então, não podemos separar do Evangelho. A Trindade está no cerne da fé cristã. É inseparável do Evangelho. A salvação envolve conhecer pessoalmente cada uma das três pessoas da Trindade. É viver em comunhão com elas, né? Com Deus Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, João 17:3, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Pai é quem envia, o Filho é quem redime, o Espírito é quem aplica a salvação. Então, a Trindade, ela age em uníssono, algo em que os três concordam. Então, quando o meu corpo, a minha alma e o meu espírito concordam, isso está sendo feito de comum acordo. Então, eu sou uma pessoa composta de três coisas diferentes, mas essas três coisas às vezes discordam. E em Deus, como Ele é Deus, Ele não discorda, né? Uma completa a outra. E nós somos a imagem e semelhança, não somos iguais a Deus, porque Deus é Deus, nós somos nós. Então, na conclusão, nós compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Então, para concluir, né, temos que compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Existem algumas seitas por aí que não creem na Trindade, creem em tantas coisas que não convém nem eu falar aqui para não confundir a cabeça de vocês, mas que você possa entender que Deus é três, mas ao mesmo tempo é um. Ele é o próprio nome de Deus, né? O grande eu sou, Yud Rei Vav He no hebraico ali, eu sou o que sou, eu sou tudo. Na verdade, quando nós formos analisar a fundo, somente Deus é. Eu não sou, eu estou, porque sou temporal, né? Nós estamos dentro desse tempo linear aqui, então nós estamos passando, mas Deus não passa, Deus é. Então, desde o princípio, Deus é Deus. Desde o princípio, Jesus estava em Deus, foi gerado em Deus, e desde o princípio, o Espírito Santo é Deus. Então, eles são desde sempre, antes de existir qualquer coisa. Então, que nós possamos entender, compreender que Deus é Deus. Há alguns tópicos de auxílio aqui que a revista nos dá. Diz assim: Deus, o nome pessoal de Deus mais importante é
é o tetagrama, né? Yud, Re, Vav, Re, que é traduzido na maioria das Bíblias por o Senhor. Na sarça ardente, no deserto do Horebe, Deus primeiramente revelou a Moisés o seu nome pessoal em forma de sentença, eu sou o que sou, né? Embora, ponto de debate, o nome divino, que é o tetagrama, parece originar-se de uma forma abreviada desta frase. Jeová, que falou com Moisés e com o seu povo na época do Êxodo, é o Deus que estava com Abraão, com Isaac e Jacó. De acordo com o testemunho de Jesus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é identificado como o Deus dos vivos e não dos mortos. Então, o Deus cristão da Bíblia é o Deus trino. Deus é um, porém existem três pessoas distintas. Então, a dificuldade está em entender Deus, porque Deus não está dentro dessa caixinha chamada universo. O autor de um quadro, ele não está no quadro. O autor de toda a criação, ele não está na criação. Ele não foi criado. Ele não foi feito. Ele sempre existiu. Então, essa é a dificuldade que nós temos de entender a plenitude de Deus. Se nós compreendêssemos Deus, nós seríamos como Deus, mas nós não somos. Nós sabemos de Deus aquilo que Ele se deixou revelar. Então, eu encerro essa lição clamando a Deus e pedindo do fundo do meu coração a Ele que cada um de vocês que está assistindo, que assistiu todo este vídeo e que ficou até o final, possa ser abençoado e que Deus desperte o prazer pelo estudo e que tudo que foi dito aqui você possa pesquisar, ler primeiramente na Bíblia e que esse ano de 2026 comece de forma graciosa e de forma abrangente na tua vida. Que Deus possa colocar desejo de orar, de ler e de estudar a sua palavra. Porque Jesus é o Verbo, né? O Verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. A letra é Jesus. Nossas Bíblias é Jesus de forma escrita. Mas esse Verbo, ele se revelou em nossas vidas através do Espírito Santo, que tornou ele amplo e vivo em nós. Então que nós possamos aprender que também como Jesus foi batizado, todos nós também, creio que como cristãos fomos batizados e ali fomos tocados pelo Espírito Santo. E Deus do céu clamou, ainda que nós não tenhamos ouvido, com certeza Ele clamou: este é meu filho amado. Não é Jesus, mas nos tornamos seu filho amado. Nós somos filhos adotados do Deus Criador, do grande Eu Sou, do Adonai, do Elohim, do El Shaddai, do Yud, Re, Vav, Re, aquele que é, aquele que está hoje aqui, mas também sempre foi. Então, que Deus te abençoe e se prepare para a próxima aula, que vai estar bênção para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus e que Deus te abençoe. Um abraço.